Olá, eu sou Vanessa Bueno e neste vídeo nós vamos falar sobre a negativa dos vistos. Se isso acontecer com você, o que você deve fazer? Ou então por que isso pode acontecer? Falar sobre visto, a gente entra aqui numa questão que às vezes é muito difícil de se compreender, principalmente quem não é da área do direito, quem não percebe como que acontece o mecanismo da administração pública. Vocês às vezes sempre ouvem o advogado indicar, porque a administração pública tem poder discricionário. E por vezes isso não fica muito claro. O que é um poder discricionário? E eu vou começar já falando sobre isso, porque faz toda a diferença nas informações que eu vou passar para vocês a seguir. O poder discricionário é um ato do agente público, ou seja, desse funcionário, que ele tem em decidir por um parecer favorável ou não, de acordo com o contexto que ele vê ali naquele processo. Por vezes, a pessoa até pode cumprir todos os requisitos. Então, ela não entende por que mesmo assim o processo foi indeferido. Por vezes, o processo é indeferido justamente pelo poder discricionário que esse agente tem. Ele observa alguma coisa ali que ele não está convencido, ele não foi convencido, ou ele percebe qualquer situação que ele indefere o pedido, mas o que é importante nisso tudo é que ele precisa fundamentar o porquê que ele indeferiu o pedido. E é aí a possibilidade que nós temos para recorrer dessa decisão. E é neste momento que a gente vai verificar se o agente agiu de acordo, se esse agente ele ultrapassou um pouco aquilo que se espera, o que a lei espera, e é assim que a gente vai poder formar um recurso. Mas o que é importante você saber é que quando a gente está falando de um pedido de visto, você precisa ser muito criterioso nos documentos que você for juntar ao processo. Tem que estar tudo muito certinho, tudo muito bem certificado, todo com os carimbos todos, apostilado quando for necessário, para que nenhuma dúvida possa existir perante aquele documento, para que todas as informações que você for indicar no seu processo, para quem analisar, ela não tenha dúvidas do que ali está escrito. A gente está falando de um pedido de visto para um outro país. Você está, por exemplo, no Brasil e você está pedindo o seu visto para Portugal. É importante que você saiba que quem está analisando o seu processo, muitas das vezes, não sabe, não conhece toda a tratativa de documentação do Brasil. Então, você precisa ser muito minucioso na construção do seu pedido de visto, dos documentos que você for juntar ao seu processo, para que tudo faça sentido. Muitas das vezes as pessoas juntam documentos aleatórios, as pessoas colocam informação desnecessárias, confunde quem for analisar o processo. Isso é muito comum a gente ver muitas das vezes que às vezes o processo é indeferido justamente pela desorganização das informações que foram ali colocadas. Então, tenham atenção a isso. Outro ponto que eu penso que não seria necessário indicar, mas é melhor que eu faça, que é você tem que preencher os requisitos. Então, se você tem os requisitos todos conforme previsto na lei, ok, você submete o pedido. Se você não tem, não submeta. Tente primeiro cumprir todos os requisitos para depois você fazer a submissão. Claro que aqui tem algumas exceções, principalmente quando a gente está falando de comprovação dos meios de subsistência. Por vezes você não tem o valor total, mas existe uma forma de você elaborar o seu pedido e indicar que há alguma previsibilidade, há uma pessoa que você possa ajudar, enfim, isso cada caso é um caso que a gente pode ajustar e submeter o pedido. Mas tenham atenção a isso, tenham atenção aos documentos, tenham atenção aos requisitos, tenham atenção àquilo que você vem fazer em Portugal, se o seu perfil está ajustado ao seu pedido, porque muitas das vezes a pessoa tem um perfil, está pedindo visto para determinada função, só que ela não tem nenhum histórico sobre esse perfil que ela está a pedir. Mesmo quando a gente diz de visto de procura de trabalho, como a pessoa precisa registrar um pedido de manifestação de interesse para procura de trabalho no IFP, muitas das vezes a pessoa pode preencher no sistema uma informação e depois, na hora do pedido, ela junta outros documentos que não tem nada a ver com aquele perfil. Isso não está na lei? Realmente não está. Isso não está nos requisitos que você tem que fazer tudo isso de acordo com aquilo. Só que na hora que o agente público for analisar o seu processo, ele pode identificar uma incoerência. É a mesma coisa de casos muito comuns que a gente já acompanhou,
por exemplo, de uma pessoa requerer um visto de rendimentos, onde ela juntou um imposto de renda do ano anterior que não tinha coerência com os rendimentos que ela tinha nesse ano. É como se a pessoa juntasse o imposto de renda do ano de 2024, o pedido de visto dela é de 2025 e não tem muita coerência com os rendimentos dela. Ou até de anos anteriores, porque normalmente a gente até junta o imposto de renda de mais de um ano, principalmente quando a gente está falando de início do ano. Então tem que ter coerência, porque senão quem for analisar o pedido pode também achar que você fez alguma simulação para que no momento do pedido você tivesse preenchido ali os requisitos. Então tenham atenção a isso. Tudo que eu estou falando aqui para vocês foram situações que a gente já identificou, que a gente já acompanhou e que a gente tem um histórico de situações que a gente acompanha, que a gente sabe que pode dar errado, porque as pessoas às vezes não são atentas, porque as pessoas muitas das vezes querem muito a concessão do pedido e acabam fazendo uma grande confusão sobre como submeter isso, e, portanto, vocês precisam ter atenção de que cada detalhe no processo de visto ele é analisado, que o agente público ele não vai ficar atento só aos requisitos que estão na lei, que ele pode ir além do que está ali indicado, mas com a ressalva de que qualquer indeferimento ele tem que ser fundamentado e você tem o direito de dar uma resposta. Então compartilhe esse vídeo com mais pessoas que precisam saber disso, com mais pessoas que estão à procura de um visto para vir para Portugal. Subscreva o nosso canal e acompanhe também nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram e aqui no YouTube. Até o próximo vídeo.